Vamos lá, quarto ano. Agora a aula de ciências, né? Então, tira o livro de ciências, abre na página 45. Relação das plantas com o ambiente, né? Então, leia os quadrinhos a seguir. As plantas, elas podem ser encontradas até nos ambientes mais diversos. Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos, dos rios e etc, né? Mas como é que as plantinhas não morrem afogadas? Agora converse com seus colegas. Em quais locais podem encontrar espécies de plantas, né? Então, gente, ó, a capacidade dos vegetais de habitarem em diferentes locais, como por exemplo as plantas aquáticas, é porque elas retiram, né, tudo de que elas precisam do ambiente em que vivem, né? Seja na terra, no mar, na água ou no ar, né? Vamos lá, continuando. Os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em ambientes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água, né? Podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diversos ambientes. Em regiões com temperaturas mais baixas, há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios e nos desertos. Mesmo sendo pouco favorável à vida, também há espécies que sobrevivem ao intenso calor e à falta de água, né? Geralmente em lugares frios em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem suas folhas de propósito durante o inverno. Elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas. Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que os permitem realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. As plantas aquáticas, né, que são aquelas que nascem e crescem dentro da água, né, possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno e sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar, né? Os vegetais adaptados a viverem em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosos, né? Capazes de armazenar água para os períodos de estiagem. As árvores como a barriguda costumam armazenar água em seu tronco. Até as plantas, né, elas fazem com que, né, a vida delas seja mais duradoura, né? Então elas têm as suas estratégias, né, para poder armazenar água para que elas possam sobreviver, né? Então, para reduzir a perda de água através da evaporação, os cactos sofreram transformações em suas folhas, que ficam semelhantes a espinhos. As plantas epífitas são aquelas que vivem sobre as outras plantas, né? Podem ser encontradas facilmente em locais com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes da matéria orgânica morta presente na casca da árvore sobre a qual está apoiada ou do próprio ambiente, né? Entre exemplos de epífitas estão espécies de samambaias, bromélias e orquídeas. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas, chamadas de hospedeiras, tudo do que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem sua própria energia. A planta da imagem acima retira todas as substâncias de que necessita das raízes de outros vegetais, né? Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Por isso, capturam insetos e outros pequenos animais
para obter esses alimentos, esses elementos, né? São as plantas insetívoras. Essas plantas, elas costumam viver em solos pobres em nutrientes. As espécies insetívoras capturam suas presas, digerem e utilizam os nutrientes para realizarem a fotossíntese, né? Então, vamos à atividade. Primeira questão. Observe essa imagem aí. Letra A. Em qual estação do ano esta foto foi tirada? Foi no verão, foi no inverno, foi no outono ou foi na primavera? Aí você vai colocar aí que estação do ano foi. Porque as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinada época, né? Para evitar a perda, né, da água por meio das folhas, né? Segunda, escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, você vai lendo as frases e vai colocando. Se você acha que está correto, você coloca um V. Se você acha que está errado, coloca um F. Terceira, leia as frases e descubra de qual tipo de vegetação se trata. Letra A. Vivo na água e retiro delas os alimentos de que necessito para realizar as atividades vitais. Quem eu sou? É uma planta aquática, é uma planta parasita, ou é uma planta insentívora, ou uma planta epífita? Aí você vai dizer. Então, você vai lendo todas e você vai colocando que tipo de planta é, tá bom? Quarta, faça a correspondência entre os tipos de vegetal e as frases a seguir. Aí, número 1, letra A, aquáticas, B, parasitas, C, epífitas, D, incentívoras e E, plantas de lugares secos. Aí você vai colocando aí tipo de cada uma, né? E você vai dizendo, colocando as letras, né? De acordo com as identificações aí que tem aí no seu livro. Página 49. De acordo com o que foi estudado, eu escrevo como a planta a seguir se adapta ao ambiente em que vive. Espécie de bromélia epífita. Isso aqui é uma bromélia epífita. Então, você vai dizer como é que ela consegue se adaptar ao ambiente em que ela vive. Se você pode pesquisar. Sexta questão. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque as corretas. Então, você vai lendo. Letra A, primeira, as plantas carnívoras. Aí você vai ver qual é a opção, uma só está correta de cada, tá? E a sétima questão, você vai ler esse pequeno texto aqui falando sobre a palma e a caatinga e depois vai responder as letras A e letra B, tá? Então, essas foram as aulas de hoje. Até amanhã.